amigos do agronegócio, você já sabe que a nova Volkswagen Amarok é a nossa parceira aqui do Agro 360. A nova Amarok V6 tem 5 anos de garantia. Essa é bruta de verdade, com a tração 4Motion que garante estabilidade e segurança em todos os terrenos. A maior capacidade de carga útil da categoria, sem falar no espetáculo das novas grades frontais e faróis em LED. Mas a Volks não parou por aí. A Amarok V6 tem o motor turbo diesel mais potente da categoria. São 258 cavalos com a função Overboost, que atinge até 272 cavalos. É potência demais. Não dorme no ponto, hein? Passa numa concessionária Volkswagen, faça um test drive na picape carregada de força bruta. Eu garanto que você vai se impressionar, assim como eu estou me impressionando. E o agro é um setor gigante que move o Brasil, todo mundo já sabe. Mas vocês sabem quem está prontinho para mover o agro? Pois é, só mesmo outro gigante para cumprir esse papel. Volkswagen Meteor, mas pode chamar de Meteor da paixão. Vejam só, além de potência, estabilidade e conforto, o Meteor garante a melhor média de consumo de combustível com toda a pressão que um extra pesado precisa ter. É mais eficiência e economia numa máquina só. E isso faz uma baita diferença na estrada e também no seu bolso. Esse gigante que conquistou o coração dos caminhoneiros com novas opções de série ainda conta com uns planos de manutenção pensados sob medida para cada tipo de uso. E por aí vai. Se eu ficar aqui falando todas as vantagens, eu vou demorar 2 safras para terminar. Então não se esqueça, se você também ajuda a mover esse país, quem vai te ajudar é o Volkswagen Meteor. Confira as condições especiais de janeiro ou vá até uma concessionária Volkswagen Caminhões e Ônibus. Acesse ofertas.vwco.com.br ou aponte o seu celular para esse QR Code aqui na tela. Você vai fazer um ótimo negócio, pode ter certeza. Se o seu cavalo treina diariamente em altas velocidades ou em baixa velocidade, porém de 6 a 12 horas por semana, e ainda participa frequentemente de competições, ele tem uma demanda de atividade muito intensa e precisa de uma ração especial, que é a Performance Atleta. Ela possui 13% de proteína bruta, 12% de extrato etéreo e tem alfafa peletizada, aveia laminada, milho extrusado e óleo de soja, que auxiliam nessa alta demanda por energia e por força muscular. Então, para o seu cavalo de altíssimo desempenho, escolha a Performance Atleta. Acesse o site integralmix.com.br e conheça a nossa linha completa. Olá, amigos do agronegócio, está no ar mais um Agro 360 para você. Estamos aqui no Canal Rural, canal do Criador, em todas as plataformas de áudio e também no nosso canal do YouTube, Agro 360 Podcast. Sempre trazendo histórias de vida, histórias de sucesso dentro do agronegócio, por que não contar a história de um cara de sucesso dentro do rodeio brasileiro, o qual tem muita afinidade com isso. Está aqui comigo hoje Ney Macedo, proprietário da TV Rodeio, BRTV Max e mais um tanto de coisa. Vamos falar bastante de rodeio hoje. Tudo bem, Ney? Tudo bem, obrigado pelo convite. Um prazer estar contigo. Prazer é meu, pô. Experiência nossa de trocentos anos. Quantos anos já de TV Rodeio? A TV Rodeio está com 38 anos. 38 anos já de... A TV Rodeio, assim, desde que eu comecei a mexer com eventos, né, filmagem, 38 anos. A TV Rodeio como nome, ela surgiu em 90. Então, para quem não conhece da história, tem gente aí que talvez nem imagina que existe um cara com quase 40 anos filmando os rodeios e essas imagens que por vezes a gente encontra na internet, fazendo sucesso, viralizando. Tinha um cara lá atrás, um louco que passou a mão numa câmera e começou a filmar. Vamos contar a história, como é que começa? Por que você foi filmar rodeio? Eu nem vou contar a história pregressa, né? Eu vou dizer a partir do momento que eu comecei a filmar, porque certo. Se eu for contar a história é longa, que eu nem era da área, né? Não? Filmagem era hobby, né? Sempre foi um hobby particular. Eu filmava com Super 8, eu filmava minhas viagens, casamento meu, eu filmava aniversário. É aquele cara normal que gostava de filmar o que estava... Eu comecei jovem, com 14 anos, comprei uma máquina fotográfica de slide. Não era nem de revelação negativo, era positivo. E fazia projeção de slide, eu tinha essas manias de... Eu gostava. Eu era fã de fotografia, até porque meu avô tinha cinema, então eu vivi dentro de uma sala de projeção. Que legal. Eu achava aquilo fantástico, né? Eu queria ir atrás da tela para ver se os cowboys, os artistas estavam ali ainda, né? Então, assim, era uma formação de criança. De isso, sempre me preocupei com fotografia e tal. Jovem, já comprei uma filmadora Super 8, filmava casamento, aniversário de parente, dava de brinde. Não tinha áudio, né?
Não, tinha áudio. Vinha com Porque áudio. eu lembro de alguns filmes que meu Meu pai tinha em casa, no Super 8, e não tinha áudio. Você Não, ficava vendo as imagens ali. áudio e tal, e eu tinha a edição, tinha o editor, eu cortava, eu emendava, fazia o rolinho, porque os filmes, os negativos eram de 3 minutos, então você fazia uma projeção de meia hora, você emendava 10 filmes e tal, fazia todo esse trabalho. E eu sempre fui, até que o dia que eu conheci uma VHS, num casamento, me apaixonei pela... O rapaz falou, não, isso aqui, você filmando, você desgrava, volta a fita e tal. Falei, vou comprar um disso aí. Aí o prefeito estava comigo, o prefeito de Paranaíba, no Mato Grosso do Sul, falou, se você comprar, você vai filmar minhas obras. Eu trabalhava com outra atividade, tinha uma loja de peça de máquina pesada, não tinha nada a ver com isso. Falei, vou comprar. E comecei a filmar obras do prefeito. Obra do prefeito da cidade. Do prefeito e tal. E dia 4 de julho de 87, que é o dia do aniversário da cidade de Paranaíba, e a exposição agropecuária, eu fui lá filmar a inauguração de uma rodoviária, que eu havia feito todo o processo de filmagem, e eu fui filmar a inauguração. Aí me chamaram, falou, vai lá que o governador vai estar aí, vai abrir a exposição agropecuária, você filma lá. Fui lá, filmei. Aí um amigo meu, que depois virou parceiro na TV Rodeio, falou, filma um rodeio aqui. Eu falei, não, filmar rodeio, nunca filmei rodeio. Eu sou de Barretos, nem nos rodeios em Barretos eu ia direito, só ia com a namorada para passear, mas nunca me preocupei com rodeio. Não, filma rodeio. O pessoal gosta, vamos tirar cópia. Filmei o primeiro rodeio. Nesse dia, falando de década de 80. 4 de julho de 1987. 87, você falou a data. Então, quer dizer, nessa época não existia filmagem ainda dos rodeios? Não tinha registros oficiais assim? Tinha pessoas que filmavam, sim. Mas especialista nisso, talvez não. Era fotógrafo que filmava. Mas filmava por filmar, né? Isso sempre teve, bem antes até. O pessoal já filmava com o Super 8. Eu lembro que eu, numa festa do Peão de Barretos, em 1965, eu fui dançar na festa do Peão em Barretos. Lá tinha parte de shows à noite e tal, e eu dançava quadrilha, o pessoal nos vestiram lá de gaúcho, e eu participei dessa dança e filmaram, acho que em 16 milímetros. Depois projetaram na praça em Barretos e tal. Eu lembro que eu querendo aparecer, né? A câmera estava aqui, eu ia saindo do ângulo, mas eu colocava a cabeça assim, e apareceu isso, então... Já filmava, né? Todo mundo era normal isso. E você filmou esse primeiro rodeio com o intuito de registro para o prefeito, para a cidade? Só. E aquilo virou a febre. Aí Cacilândia me chamou, o Presidente Taboado me chamou, vem filmar, e começou. Falei, bom, peraí. Então você começou pelo Mato Grosso do Sul? Mato Grosso do Sul, lá em Paranaíba. E eu morava em Macaubal, não tinha nada a ver. Mas como eu visitava aquelas prefeituras por conta do meu negócio, que era uma loja de peça de máquina pesada, aí eu comecei e falei, bom, se isso aqui vai dar dinheiro, eu vou começar a investir nisso. Só que aí começaram a me chamar de fotógrafo, de filmador. Falei, pô, eu não sou isso, né? O negócio meu é empresa, eu tinha empresa, vamos montar a empresa disso. Aí eu comprei mais uma câmera, aí eu falei, bom, agora eu preciso cortar essas imagens ao vivo. Como cortar? Porque o grande problema é assim, hoje você pega uma switcher de corte, ela é sincronizada, o frame sincronized, tal. Isso naquela época não existia. Então, eu falei, bom, peraí, se a imagem entra por um canal, o outro aqui, é igual a mesa de áudio. Se eu passar para lá e para cá, vai funcionar. E não era assim. 1 segundo de imagem tem 30 quadros, 30 frames. Se apertou o botão, pode dar certo e cortar certo. E se pegar no meio, ela vai dar um pulo. Então não tinha sincronismo. Entendo. Mas ao vivo não fazia muita diferença. Gravado era uma loucura. A imagem, quando você cortava de uma câmera, outra fazia assim, entendeu? Para ir para outra e tal. Aí eu mesmo assim comecei. Falei, vou fazer filmagem, mas não de rodeio. Aí eu entrei no agro, comecei a fazer exposição agropecuária. Era leilão, eu fazia exposição de animais, e fazia show à noite e fazia rodeio também. Que o rodeio naquela época fazia parte da programação. Fazia parte, Hoje está bem apartado isso, né, Ney? E na época, o primeiro que deu certo, assim, que falasse assim, olha, aqui começou a funcionar, foi em abril de 1988, em Jales. Foi até um ano que o Sarney esteve lá, que era o governo itinerante que ele fazia e tal, e fez em Jales. Até entrevistei o Sarney, fizemos uma transmissão com o Sarney assistindo o rodeio, fizeram as montarias exclusivamente para o Sarney, e o rodeio era de dia. Você tem tudo isso até Tudo isso gravado. De 88 para cá eu tenho tudo gravado. Tudo. A história inteira do rodeio, entendeu? Já quase 40 anos gravado, 37, 38 anos de histórias gravadas. E foi onde que oficialmente eu comecei o trabalho. Comecei a pendurar televisão em algumas barracas. Surgiu o circuito fechado de televisão. Mas não tinha televisão para transmitir ao vivo, que acontecendo lá. O que aconteceu na arena... Na praça de alimentação, eu podia assistir. Exato. Isso na década de 80. 80, no ano de 88. Tanto que o presidente da festa de Fernandópolis, assessor do prefeito, ele foi lá e viu,
pai do Carrasco. Meu Carrasco que mexe com fogos. O pai dele era assessor do prefeito. Me chamou, falou, você que é da TV Rodeio? Da TV Rodeio? Não, não era TV Rodeio que chamava na época. Você que era da Video Eventos, que era o nome da minha empresa, vem aqui e tal, que eu quero contratar você para o Rodeio de Fernandópolis. Foi o primeiro cachê que eu recebi. Não sabia nem valor de que cobrar, porque eu comecei fazendo, porque eu buscava patrocinador local para ajudar. E eu não queria mexer com rodeio. Eu queria mexer com o negócio do agro, que é para onde eu entrei. E assim foi, por um bom tempo, até que, mais para frente, comecei só a trabalhar com rodeio. E quando você entrou nas grandes festas, como Americana, Barretos, entre outras aí? Já em 88 eu comecei em Barretos, porque eu sou de Barretos, sou criado em Barretos. E o Marcos Abud, ele era, eu não sei se ele não era presidente, ele era diretor de alguma coisa lá, nem era diretor do rodeio. Ele era diretor de alguma coisa lá, e o Marcão, falei com ele, falou, não, vem aí filmar. Eu comecei a filmar Barretos já em 88. E tá ininterrupto desde lá? Desde lá. Cara, você tem uma história do rodeio dentro do seu, Sim, seu acervo lá. E aí foi Colorado em 91, Americana em 91, Jaguariúna em 90, segunda festa. A primeira foi 89, a segunda... segunda eu já comecei a fazer Jaguariúna de lá para cá, tudo. Então, assim, todos os grandes eventos do Brasil, tenho tudo gravado quase, não tem, é um maior arquivo de rodeio acho que as do mundo de uma empresa independente. Talvez de uma empresa só, né? De uma empresa só. De uma empresa só. Diferente dos Estados Unidos, porque lá é televisão que faz e tal, é um pouco diferente. Inclusive, outro dia conversando com o Paulo Krimber, tem algumas montarias dele que ele não tem ideia de onde estejam. Porque nessas mudanças de televisão, tava na, sei lá, hoje é CBS, mas já foi a TNN e tal. Inclusive, ele tem algumas montarias. Ele falou, cara, nunca achei, nem na internet, nem em lugar nenhum, montarias consagradas dele. Você, dentro daquelas festas que você fez até hoje, você tem todas. Tem todas dele. Aliás, eu tenho a montaria do John Krimber, que ele devia ter uns 6, 7 anos. Eu tenho entrevista com ele... A do John Krimber foi em Frutal, pode ser? Não. Do John Krimber foi no Carneiro ainda. Porque o João deu entrevista para mim agora, alguns dias aqui. Não. Foi em Las Vegas. Como é que chama aquele cassino ali do... South Point. Não. Aí, do lado do Luxor aqui, do lado do... É o Mandalay Bay? Mandalay Bay. Mandalay Bay, ali do lado de fora tinha uma exposição e teve um rodeio de mini touros e ele participou. E tem uma entrevista do pai dele entrevistando ele. Nós temos essa entrevista, o pai dele entrevistando ele devia ter uns 5, 6 anos. Silvano Alves, você deve ter dele também, da época que ele começou no Circuito Cristal até antes. Tem tudo. Não, de todos. O Adriano... eu ia chegar no Adriano ainda. O Adriano em 89, já tenho a imagem dele. O Adriano começou a brilhar nos rodeios, acho que talvez junto com você na mesma época. 90, 91. Que ele começou a brilhar. A brilhar. E aí já existia a TV Rodeio, já estava filmando. Estava filmando já. 91 então, ele em Colorado. Tem a chegada do Adriano Moraes no rodeio, tem esse acervo. A história do Adriano eu tenho toda ela. Até a visita dele em Las Vegas pela primeira vez que ele foi nos Estados Unidos, em 92, que ele não foi competir. Ele ficou na arquibancada, filmei ele na arquibancada. Ele consegue contar isso pra gente? Consigo. Mas eu lembro da entrevista que você fez com ele, acho que o Snar estava entrevistando. O Snar que entrevistou. Eu era o cameraman. E ele sonhando em montar em Las Vegas na PRC, nem existia PBR ainda. Não existia PBR. Tem uma fita do Adriano, só do Adriano, 94, tem tudo. Tem ele em Las Vegas, tem ele sendo campeão da PBR, tem tudo lá. Da primeira vez que foi campeão da PBR, em 94, a gente estava lá. O Snar fez uma entrevista com ele também. Dentro da arena. Aliás, ele foi campeão sem saber que era campeão. Que negócio meio complicado. O primeiro campeonato teve 4 etapas só, então foi um negócio meio esquisito. Ele não sabia quem era o campeão. No fim, falaram que ele era o campeão. Aí estava eu, o Snar, o Tião Procópio, e a Flávia e ele. Nós fizemos uma entrevista dentro do MGM. Que bacana. Foi dentro do MGM ali a primeira vez. E em 92, a gente saiu para dar uma volta porque ele estava ele estava na casa do Charles Sampson. O Charles levou ele para lá, mas pagou hotel até no sábado. No domingo, todo mundo caiu fora, ele ficou sem dormir. E naquela época tinha um cassino Aladdin, que não existe mais, hoje é o Hollywood ali. Você nem sabe o que é. Eu tenho, do Aladdin, Aí detonaram, eles fizeram o Aladdin novamente, mas quando fizeram o Aladdin, fizeram aí na época de 2001, Aladdin, negócio dos árabes aí, tiveram que trocar o nome, porque houve uma repulsa, né, do atentado de 11 de setembro. E nesse cassino, a gente tava eu e o Pimenta, que era de Americana, no quarto. Aí dormiu eu e o Pimenta numa cama e pro Adriano e a Flávia dormir na outra cama. Naquela noite todo mundo dormiu de calça jeans. E nós saímos à noite para dar uma volta, última noite no domingo,
E paramos em frente o Mirage, e aí falei para o Adriano, pro Snar, pergunta pro Adriano aí o que vai acontecer se os americanos deixarem ele montar aqui, né? E aí ele falou, ó, se eu tiver oportunidade, eu vou vir, vou ganhar, vou ser campeão, enfim, essa conversa que nós tivemos lá, foi aonde essa entrevista e esse material que eu fiz, até vou contar um pouco antes. O Vadão, deputado Vadão, ele era presidente da Comissão Parlamentar da Agricultura. E o Vadão, com aquela ideia, vamos fazer uma lei para o rodeio e tal, e ele fez um processo da lei, só que totalmente inócua, não funcionava, não existia, com a profissão do peão de rodeio. E não passou no Congresso porque era proibido criar novos... existe uma lei no Brasil que é proibido criar profissão. Então não dava para criar uma profissão nova. Era proibido. Foi proibido, tal, ninguém sabia o que fazer, tanto que futuramente aprovaram a lei, mas aprovaram a lei comparando o profissional de rodeio com um atleta. Como atleta, ele não é um peão, não existe a profissão de peão, ele é um atleta. Por isso que acabou virando esporte, né? Aquilo que era uma cultura acabou virando esporte. Falei para Vadão, vamos para os Estados Unidos conhecer lá os americanos e tal, aquele negócio todo. Foi meio difícil convencer, mas ele topou. Falei, vamos lá, vamos filmar, vamos lá, vamos. Ela estava falando o quê? 92? 92. 92. E o Pimenta, de Americana, que fazia parte da comissão lá, ele pôs na minha cabeça, Ney, vamos para lá. Vamos lá conhecer os Estados Unidos e tal. Deixa comigo que eu falo inglês. Eu não falo inglês, hein, cara? Deixa comigo, tá mentiroso, não falava nada. Eu tive que falar lá. Falei com o Vadão, e o Vadão falou, não, vamos dar um jeito. Aí foi na embaixada, falar com o embaixador. Brasília. O embaixador deu uma carta apresentando eu e ele para PRCA, naquela época. Aí, vamos. A Polícia Federal estava em greve, o Romeu Tuma era o diretor. Aí ele falou com o Romeu Tuma, tirou meu passaporte, que eu não tinha, Tuminha, que veio trazer o passaporte para mim lá em Brasília, me entregou. Falei, e o visto? Falou com o embaixador, levou meu passaporte para o embaixador. O embaixador chamou o cônsul de São Paulo, falou, ó, tá aqui, convida o rapaz, passa. Tanto que eu fui em São Paulo, pro forma eu fui entrevistado, mas, visto de trabalho, visto não sei do quê. Nós chegamos nos Estados Unidos, lá na PRCA, assim, né? O embaixador dos Estados Unidos no Brasil, indicando nós dois lá. E aí, a partir de então, sempre tive portas abertas dentro da PRCA. E gravei, nós fomos para gravar o Adriano, e foi quando, quer dizer, o Vadão junto e tal, depois gravamos o Adriano. E esse material, quando eu cheguei em Rio Preto, o Almer que estava lá, o Almer era a segunda vez que ele estava indo, ele já foi em 91. Almer fotógrafo de rodeio. Fotógrafo. E o Almer falou, Ney, o pessoal aqui da Record tem um programa de rodeio, tinha um programa regional lá, João Costa que apresentava. Você cede o material para eles fazerem um programa? Eu falei, cedo, pode usar. A Record colocava onde? Só na região? Só na região de Rio Preto. Rodeio é na Record. Rodeio na Record, alguma coisa. Rodeio Record, alguma coisa assim. E eu cedi o material e me chamaram para dar um depoimento no programa. Aí fizeram o programa, exibiram. O diretor falou, rapaz, mas que imagem fantástica. Eu estava com um equipamento profissional, semi-profissional, uma câmera com uma lente espetacular, mas a gravação era Super VHS. Mas era uma câmera profissional de televisão que o SBT usava aqui no Brasil na época. E aí adoraram o material, falou, por que você não faz um programa de rodeio? Eu falei, mas fazer um programa de rodeio? Você já tem um aqui? Não, em rede nacional. Eu falei, você é louco. Não tenho nada, eu só tenho essa câmera, o resto é tudo VHS. Não. Bom, resumindo, estreiei um programa dia 4 de abril de 1983 na Record, em rede nacional, programa 93, o Chão Limite. Sem ter equipamento profissional, você não tem nada. Verdade. Um aventureiro. Aí, pior. E como pagar essa conta? E foi daí que eu conheci essa carinha sua aí. Eu não era apresentador. Eu lembro de você apresentando. Sim, mas eu não era. Era o João Costa que foi. Depois João Costa saiu, entrou o Paulo Emílio. Foi uma época, Paulo Emílio foi. Até que um dia o Paulo Emílio foi gravar foi num rodeio no Paraná e não dava tempo de gravar o programa e não quis gravar o programa. Falei, você repete um programa. Ela falou, não, a Record não aceita, programa Rede Nacional, tem que ser. Não, mas não posso ir. Tá bom, vou gravar no seu lugar. Você não dá conta. Falou, quem te ensinou, cara? Pelo amor de Deus. Quem é seu diretor aqui?
Aí eu gravei e não saí mais. Daí começou a história toda que tá rodando até hoje, que hoje é através do BRTV, não é isso? Hoje Hoje do BRTV Martins. Agora, você foi o primeiro a entrar, você foi pelo menos o que profissionalmente entrou na televisão. Você vê que um bom equipamento na sua mão te trouxe imagem de qualidade para que a Record autorizasse as suas imagens ou tivesse até interesse em você. Você investiu em bons equipamentos só pela aquela paixão pela filmagem ou você investiu nisso porque você queria um futuro em alguma coisa? Na verdade, assim, quando você... E aí, evidente que em 1990, o nome da minha empresa era Video Eventos. Aí eu transformei para TV Rodeio. Até comentei com o Vadão, né? Eu falei, tô pondo TV. O Vadão me ajudou muito. Ele era um parceiro, é como se fosse um sócio. Eu falei, vou pôr TV Rodeio, porque um dia eu vou ter um canal de televisão com o nome de TV Rodeio. Cara, olha, imagina, porque TV Rodeio tem que ser um canal, não um programa, né? Mas viajava na maionese. Mas sempre busquei estar na vanguarda com relação a investimento, equipamento e tal. Tanto que tudo que saía de tecnologia no mundo, eu comprava primeiro do que as emissoras. Isso foi com Beta, isso foi porque as televisões não usavam Betacam. Estava no Matic, eu tinha passado para Beta já, tanto que meus programas chegavam em Beta, tinha que voltar para o Matic para entrar no exibidor, porque o exibidor do pessoal era o Matic. Quando eu passei para HD também, eles continuavam com Beta e eu em HD, e assim foi, sempre na frente do pessoal. Tanto que todas as minhas imagens foram usadas por todas as emissoras de televisão, Globo, tudo usaram da gente. Aquela seja do bandido jogando o Neliovan para cima, da novela América, foi imagem sua. Foi imagem minha, O mundo conhece essa imagem. Que e assim, sempre investindo, coisa de que você imaginar, falar, mas por que você fez isso? Não sei. Foi a ideia que eu fui perguntar agora, porque se você estava com uma, sei lá, você não estava vendo isso como um lado profissional de estar numa grande TV, tava? Não, mas de ter... Só que pelo fato de você estar com uma boa câmera filmando qualidade, isso te jogou na televisão, foi ou não foi? Foi, da mesma forma que também eu prestava serviço para os eventos, né? Então sempre com qualidade boa e sempre buscando ter um bom arquivo. E na época, a gente sobrevivia de vendas de fita VHS, DVDs e tal. Então, para você ter um bom material para vender, eu não tinha muitas vezes patrocinador para bancar o programa de televisão. Eu vendia fita e vendia DVDs que ajudava a pagar a conta. Sabe que eu comprei algumas fitas do Chão de Limite? Chão de Limite, Alguns programas podia comprar, né? Você tinha o telefone depois da comprava e mandava pra gente. Mandava cópia e tal, mas também era de eventos também, dos rodeios e tal, né? Alguma coisa assim, eu lembro que, né? Barretos, por exemplo, eu não cobrava para ir em Barretos. Eu às vezes eu até pagava para Barretos para ter o direito da comercialização da fita, que vendia demais. Vendia 3, 4 mil fitas de vídeo de Barretos. Aquilo multiplicado por tanto dava uma grana violenta. Então eu acho que a primeira vez que eu fui receber de Barretos foi em 91, quando o Kaká foi presidente, que eu fui contratado por Barretos para até então prestar essa permuta, vamos dizer assim, de disponibilizar a venda das fitas. E aí, a partir daí, nós passamos a ser parceiros. Ou na venda, cada um recebia uma parte, ou eu vendia, ou eles vendiam, ou eu anunciava, eles vendiam, que por último aconteceu isso, eu anunciava na televisão e passava os pedidos para eles que entregavam, depois a gente repartia o dinheiro. E assim foi por muito tempo, né? Depois acabou a mídia, não tinha uma mídia física para entregar mais, acabou isso. E as coisas foram transformadas de uma maneira diferente, que hoje tem o pay-per-view, né? Tem o pay-per-view. Que é a fita. Que é a fita, mas que também parou. O último ano, parou, não compensa mais. Eu tive um problema muito sério no ano passado, seríssimo. Até admiro muito que o YouTube tenha acontecido isso, entendeu? Alguém lá assinou e nós não temos um código. Existe uma empresa que faz isso, mas custa muito caro. Um código do assinante, na tela, por exemplo. Você é assinante, você começa a piratear meu sinal, eu aperto um determinado sistema numa tecla lá, vai aparecer o número de todos os assinantes, cada um com o seu número na tela. E eu posso ir lá saber quem é que está pirateando, vou lá, pago, tiro o cara do sistema. Não tinha. E uma pessoa pirateou e começou a colocar no YouTube. Numa noite, ele abriu 150 contas no YouTube. Você derrubava uma, ele abria outra, derrubava uma, ele abria outra, e ele jogava um negócio de Pix no ar e tal. Cara, me deu uma dor de cabeça terrível. Peraí, mas qual que era a ideia dele? Piratear, todo mundo assistia. Mas onde estava o lucro dele?
vender negócio de Pix. Não, você compra agora o Pix, dá um Pix aqui que você paga, que você vai ganhar não sei o que e tal, e com Barreto nome no da TV fundo. Rodeio. Não, O nome do Barreto. É, de Barreto. transmissão de Barreto de fundo. Falei pro presidente, falei, cara, vamos parar com isso, porque hoje nós conseguimos, de uma outra forma, viabilizar o faturamento que, entendeu, numa transmissão de televisão e tal, porque todo mundo quer transmitir. Então, e ele tem um problema muito sério, porque sempre a Rede Vida, que é da cidade lá, quer transmitir a final, e era proibido. Falei, vamos resolver o problema de todo mundo. Uhum. Como a gente fez muito isso, fez pelo próprio Canal Rural, não só Barretos, como nós fizemos Jaguariúna junto com o pessoal do Canal Rural, eu gerava as imagens para o Canal Rural, fizemos isso, né? No Canal Rural também, aqui nós trabalhamos bastante. Tive vários programas aqui no Canal Rural, né, da TV Rodeio. Eu também tenho Bom, tô aqui de volta, né? Depois de tantos anos. Mas a minha história com o Canal Rural começa em 2008, se não me engano. Então, com o PBR. Com o PBR no Canal Rural. PBR, então. Mas através do Canal Rural, primeiramente. Foi dali que eu comecei na parte de apresentação. Eu comprei horário no Canal Rural para ter programa. Depois eu fiz PBR para o Canal Rural junto com a PBR. Depois fiz PBR sem a PBR, entendeu? Pegava o material que o Canal Rural tinha contrato, a gente fazia apresentação. Acho que era a Tânia que apresentava, fazia alguma coisa nesse sentido. Muito tempo. Um abraço pro Júlio, que é um grande amigo. Julião, Plínio agora o também. Plínio também. Todo mundo... O Plínio é meu fã. Ai, do céu. O Plínio, não, Ney, você precisa vir pra cá e tal. Blá. Se ele souber que você veio aqui no nosso estúdio do Agro e não passou lá pra tomar um café, você tá perdido. O Plínio é mineiro, sabe daqueles mineiros que gosta do rodeio, né? Ele é de Uberaba, né? Ou de Uberaba. Ou de Turama, nem sei. De Uberlândia, não sei. É. Ô, Ney, muita história no rodeio, muito registro, como você falou. Desses 30 e tantos anos aí, quase 40 anos, teve alguma situação que aquilo teve que ser apagado ou pelo menos escondido, que você não pôde, sei lá, seja o que for dentro do seu acervo? Que eu recorde, não. Eu estou te perguntando isso para chegar no momento que eu quero falar sobre a questão das polêmicas que a gente passa no rodeio hoje, da questão de maus tratos. Com tudo isso de acervo, você não vai ter nos seus registros um acidente fatal com um animal, nem vou falar de competidor, estou falando dos animais. Algo que pudesse falar, tá vendo? Ó, realmente tem algo que possa submeter os animais a maus tratos. O seu registro daria para criar uma defesa bem bacana, ou não? É evidente que alguma coisa acontece na arena, se você estiver transmitindo ao vivo, você não tem como cortar. Está ali que acontece, entendeu? Mas assim, imagens minhas não, mas eu já presenciei, por exemplo, alguém que filmou do lado, aconteceu um problema, por exemplo, cavalo, uma vez, do madrinheiro, o boi veio e passou o chifre e abriu a barriga dele, quer dizer, e aí aquilo foi muito explorado, a turma achou que fosse imagem minha, não era de alguém que estava filmando na arena. Mas a questão é que acidentes acontecem. Sim. Né? E se você pegar estatísticas de acidente no pasto, os animais, os próprios touros de rodeio, recentemente nós perdemos o touro do Cacau lá da JK, me falhou o nome do touro agora, brigando, os dois, mas no rodeio nunca aconteceu nada. Né? Não, eu particularmente não tenho nada, né? Eu, muito pelo contrário, a gente tem muito mais, acabou mostrando muito mais situação do homem sendo a vítima do que qualquer uma outra situação. Eu nunca tive esse problema de imagens, e hoje a gente aprendeu, né? A gente aprendeu muito com a própria PBR, porque a gente aprende sempre. Todo o trabalho nosso é vislumbrando o que o americano faz para aprender. Então, quando tem um acidente, tem uma coisa, a gente também usa aquela coisa, abre a câmera, deixa aberta, não mostra nada. Né? Tem muito locutor, desculpe, vou falar, imbecil, né? Que fica pedindo, dá um replay. Tem isso ainda? Tem. Porque eles querem ver o acidente, a gente não põe. Enquanto o competidor não levantar, a gente não coloca. E dá a impressão que nós somos uns péssimos profissionais, quando, na verdade, são alguns que não agem de acordo com com o bom senso. Pelo que eu vi no ano passado, não sei se continua desse jeito, nos Estados Unidos, na hora que entra uma tela de fundo com a tarde da PBR e mais nada, não fica filmando nem a arena. Mas aí a gente nós estamos transmitindo para fora. Eu sei, estou dizendo que algumas vezes... Você abre a câmera... O próprio câmera aberta, tá lá. Você abre a câmera aberta, a cena tá lá, ninguém vê, não consegue ver direito e tal, enfim, a gente trata dessa forma. Ou vai para um público, né? Corta para uma câmera mostrando o público, fazendo alguma coisa, até que aquele imbróglio ali seja resolvido. Porque a gente toma tanta tinta aí e a nossa defesa, às vezes, ela é
Ela não é da maneira certa. Sabe que uma vez me falaram, você como locutor de rodeio, você não pode falar sobre defesa. E eu aceito isso. Eu acho que um bom veterinário como o Dr. César Fabiano, que esteve aqui já, Dr. Kiko de Barretos, que inclusive tá convidado para ver aqui, Dr. Kiko também, a gente vai marcar aí. Mas a questão é, quem sabe falar e sabe defender, eu acho que a gente foi muito mal defendido por pessoas que talvez não estivessem preparadas em momento para entrar em rede nacional de televisão e defender o nosso esporte. Sabe qual é o grande problema nosso do rodeio? Aí eu vou falar do rodeio. É a falta de profissionalismo e união. Né? Entre nós mesmos, você percebe que não há essa união, cada um puxa de um sardinha para o lado, né? O locutor puxa sardinha para o lado dele, o tropeiro para o lado dele, o competidor para o lado de cá, quer dizer, cada um no seu canto, e ninguém vê, às vezes, o bem comum. Eu sofri muito isso porque, você imagina, o rodeio antigamente, vou começar pelo começo. Antigamente não se tinha nota, né? Quem gosta de rodeio, hoje vê nota do competidor, nota do animal, sabe? Toda uma competição entre tropeiro e tudo. Não existia nota. Imagina eu, né? Querendo fazer um programa de televisão, vou lá, filmo o rodeio de quinta, domingo, o primeiro dia, quinta-feira, não tem nota. Mas como não tinha nota? Nada? Eu Nada. Fiz os 8 segundos do meu touro. Não tinha 8 segundos, não existia 8 segundos. Não tinha 8 segundos, verdade. Então, assim, esse é o problema. Imagina que eu precisava fazer um programa de televisão. Mas como é que era a avaliação do campeão? O juiz anotava a nota, mas não passava a nota. Não passava ninguém. Não passava ninguém. Isso mesmo, era nota fechada. Chegava no domingo, à noite, que o locutor convidava quem eram os 5 primeiros, os 10 primeiros e o campeão da noite. Agora, tá bom. Pela avaliação do juiz que não contou pra ninguém como é que Não foi. contou pra ninguém. Aí eu ia buscar essa nota do juiz, que eu precisava da nota para mostrar pro cara que tava em casa. Imagina, quem tá assistindo o rodeio na arena, ele tá nem aí, se deu nota, não deu nota, ele tá olhando pro lado, tem uma mulher que passou aqui, conversa com outro, barulho e tal. E para ele não era uma competição, aquilo era uma, que eu diria, aquilo era, sei lá, folclórico, vamos dizer assim, tá? Uma apresentação praticamente. Agora, para quem tá em casa, ele precisa entender como é que você vai adquirir fã na televisão. Aí eu ia lá, buscava a nota, todos os dias, ia colocando em cada montaria, né, sabendo qual a nota, o nome do competidor, aquele negócio todo. Tinha uma dificuldade muito grande, porque na época não tinha material para gravar, você ia cortando às vezes na câmera, e às vezes a fita que estava na câmera, ela precisava dar o tempo. Nossa, uma dificuldade terrível. E às vezes cortava a montaria, perdia a montaria, além da ignorância minha, que eu não colocava a montaria que o peão caía, eu colocava as montarias que o peão parava. Aí eu comecei a ter problema com o tropeiro. Mas eu, na minha santa ignorância, eu achava que o bom era o que parou e nunca caiu, não valorizava o touro. Né? Bom, tive esse problema também. Mas o meu maior problema eram as notas, porque os juízes davam nota de 0 a 5, 0 a 10, 0 a 20, 0 a 25, 0 a 50 e 0 a 100. Cada um analisava de um jeito. Se você multiplicasse, tá? Se você tem de 0 a 5, multiplicasse por 20, dá 0 a 100. O de 0 a 10 multiplicado por 10, assim, todos os números eram múltiplos. E eu chegava, eu falei, bom, primeiro rodeio eu coloquei lá o campeão, 4,7, que era 0,5. Na outra semana, o cara que está em casa assistindo a televisão, aquele mesmo competidor foi desclassificado com 72. Mas como se ele foi campeão com 4,7 e foi desclassificado com 72? Aquilo começou a dar problema. O que eu fiz? Catei tudo, catava as notas e multiplicava todos de 0 a 100. Aí os juízes vieram brigar comigo. Mas não dê essa nota. A minha foi 20 e poucos, você está pondo 70 e poucos. Cara, entenda isso. Aí comecei a ter problema com o juiz, não queriam me dar mais as notas. Falei, gente, mas que ignorância é essa? Imagina o cara que está em casa se ele não entender. Aí vinha o locutor, que não falava o nome do peão. Eu tinha que cortar para achar um jeito de colocar o nome do competidor. Que eu colocava o nome do competidor, eu colocava a foto de quem era os juízes, os tropeiros, todo mundo eu colocava. Alta tecnologia para a época. Nossa, tive problema demais. Aí eu comecei a ter problema com o locutor. Em 93, fim de 93, eu fui chamado na Record. Falou, olha, o Ministério Público quer tirar seu programa do ar. Mas como assim? O que eu fiz? Você está incentivando maus tratos aos animais. Eu? Não, vem aqui, sentou. Aí puseram lá uma narração, coisa que a gente nem se preocupou com isso, porque e nem o locutor que falou, coitado, ele estava repetindo coisa que ele não estava vendo. Porque tem esse problema do locutor, né? Ele não sabe o que falar em 8 segundos, ele fala qualquer coisa. E copia os outros. E aí estava lá, batida dolorida,
sentidas, 2 esporas na tábua do pescoço, judia, 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 Putz. judia. E aquilo pra gente era normal. O cara tava falando porcaria, não era a realidade. Falei, cara, mas você tá vendo que não tá acontecendo nada disso? Pois é, mas tá incentivando o peão a judiar do animal. Você tira a voz dos locutores. Falei, meu Deus. Aí começou o meu problema com o locutor. Entendeu? Foi aonde que acabei arrumando um comentarista para colocar, tirar alguma coisa e tal, e assim foi. Remediar alguma Para coisa. remediar, o Paulo Emílio era o comentarista nas finais, pelo menos, para a gente tirar e tal, e dar uma... E eu comecei a ter problema com o locutor, a gente não pode falar isso, como não pode falar isso? Ah, então eu vou tirar. Eu vou fazer isso, vou fazer aquilo, isso não é certo. E aí, virei o terror dos locutores, né? Ninguém gostava de mim por conta disso. Eu falo, vocês também não sabem o que falam? O que vocês falam em 8 segundos? Aí começou o grande problema que eu tive com todo mundo, né? Briga com um, briga com o outro, e assim foi. Eu tô conversando aqui com o Ney Macedo, da TV Rodeio, já tomei um xingo aqui do meu diretor que eu não te entreguei o boné de participação, de lembrança. Legal, obrigado. Olha aí. Aí, ó, participação do Agro 360 aqui, o Ney Macedo, TV Rodeio. Ô, Ney, você estava falando aqui nessa questão dessas brigas com locutores e tudo mais. Não é a briga, né? É, não, modo de dizer, né? Sei lá. Mas quais foram os maiores desafios para conseguir fazer o mais profissional possível do seu trabalho dentro da arena? A falta de profissionalismo dentro do rodeio. É? É. O rodeio em si era um circo, né? Mas não hoje, né? Não. Você está falando na época, no começo. Na época, lógico. Hoje não, hoje não. Hoje o rodeio realmente ele atingiu um patamar, assim, dentro do possível, que a gente está considerando que você trabalha num local totalmente inadequado, sujeito a qualquer tipo de intempéries, né? Chuva, sol, vento, de tudo, acontece de tudo, e numa iluminação que nunca é adequada, principalmente da terra, que atrapalha para as filmagens, enfim. Hoje não, hoje você tem um profissionalismo muito grande, mas tive de tudo que você pode imaginar, né? Nunca, a proibição de entrar perto do brete, o próprio profissional não reconhecer seu trabalho, tropeiro, cedenheiro. Enfim, até hoje nós temos um problema que esse pessoal parece que gosta demais, né? Como diz o Kaká, o perfuminho bom ali, porque ninguém sai dali, né? É. Então, assim, muita gente numa montaria, vai sair a montaria, você não tem espaço para câmera para filmar, nós estamos trabalhando ali. Deveria ter esse tipo de reconhecimento. Mas, assim, melhorou demais, não tem a menor dúvida, eu não vejo mais nenhum inconveniente, mas anos atrás o negócio era feio. Eu tenho 30 anos aí de carreira já no microfone, entre rodeio, prova, agora leilão e tudo mais, e vejo esse crescimento também, vejo uma evolução muito grande, mas eu acho que a gente tem muito ainda para profissionalizar no Brasil, né? Eu vejo até mesmo a preparação dos profissionais em cada quesito ali. Alguns estão começando a andar aí já como juízes, com seminários de juízes. Recentemente o Adriano Moraes deu um seminário na casa dele muito bacana, trazendo pessoas de fora do rodeio para fazer palestra, como árbitro de futebol, um filósofo, inclusive, foi dar uma palestra, parece que foi muito bacana, eu não pude estar lá. Mas certos setores do rodeio ainda, eles trabalham... eu sou, sei lá, vou falar da minha profissão, eu sou locutor e acabou. Não existe uma profissionalização, um critério de preparação para aquilo, você não concorda? Eu concordo, mas aí nós temos que olhar sob outro ângulo, que eu nunca olhei também, depois comecei a analisar, falar, não adianta você querer cobrar alguma coisa de alguém que não tem a menor noção do que é o melhor. Para ele, aquele é o melhor. Mas hoje nós temos o melhor para ser apresentado. Não, mas é aí que está falando assim, por exemplo, eu vou nos Estados Unidos para ver final da PRC desde 92. Você vai também já... Desde 99, 2000 talvez. Então você conhece o que é bom e quando você volta para cá você vê o que nós temos não é adequado. E a gente começa a criticar. Agora, nós criticamos porque nós temos uma referência. O pessoal não tem referência. Então eles acham que aquilo que está sendo praticado é o melhor que tem. Então esse é o grande problema nosso. As pessoas não conhecem o que é bom, o que é moderno, o que é adequado, o que é profissional. E se quer implementar, acham ruim. Aí é o grande problema do rodeio, assim, né, vocês querem americanizar o rodeio. Só que quem faz esse tipo de crítica é o primeiro a colocar a regra sempre atual dos Estados Unidos. Saiu lá, eles colocam aqui. Mas se você fala alguma coisa, estão querendo americanizar, mas você também está fazendo isso. Você está aceitando a regra, você é o primeiro a colocar. Mas a infra que é dada para o rodeio
não é adequada para o esporte ainda. E aí eu concordo contigo. Você tem o melhor dos melhores no show, no palco e tal, quando se trata de arena de rodeio, É, ela fica em terceiro plano, nem segundo. porque tem muitas outras companhias de, como é que eu digo, da TV Rodeio, que é uma Filmagem, filma, transmissão, não sei o que eu queria a palavra certa, que são boas. Agora, o sujeito chega hoje, compra uma câmera ali, desce no Paraguai, traz uma câmerazinha que fala que é coisa e começa a fazer transmissão. E nós tivemos, quando estávamos com a PBR no canal Rural, se não me engano, uma vez teve imagem, não pudemos colocar, porque tinha diferença de um ângulo para o outro em qualidade como é que chama isso? De framing, eu não sei o que é. Qualidade de imagem de câmera. Qualidade de imagem de câmera, assim. Elas não batem, elas não são iguais. E não podia fazer um corte para outro É. sem ter a qualidade igual. Então, assim como no seu trabalho, o cara vai lá e compra 2, 3 câmeras e fala que ele é um filmador de um rodeio, em outras profissões, como locutor, comentarista, principalmente salva-vida, tem um medo desgramado da profissão de salva-vida. Eu acho que deveria ter uma qualificação. Eu, para ser leiloeiro, eu tive que preencher inúmeros quesitos, entendeu? Para poder conseguir minha credencial. Aliás, sou credenciado desde 95, para poder atuar como leiloeiro que tem fé pública para fazer um leilão, de cavalo, de gado, seja o que for. A mesma coisa eu vejo para um salva-vidas de rodeio, acho que deveria ter uma qualificação, que os nossos salva-vidas são excelentes. Já visto que nós temos o Lucas Teodoro como salva-vidas principal, um dos principais hoje do mundo, né? Entre outros nomes, que eu não vou citar, mas não vou colocar o dele só porque ele está lá. Mas inúmeros salva-vidas de extrema qualidade, mas alguma qualificação para não chegar a um qualquer e deixar a desejar nesse sentido. Eu até não critico muito quem talvez não tenha a capacidade ou não tenha o investimento necessário para fazer um tipo de trabalho como nós fazemos, porque é a lei do mercado, né? Cada um aceita, cada um aceita o que é oferecido. Você topa trabalhar por um preço barato, você tem que ter um equipamento barato. Mas o grande diferencial é que nós extrapolamos a qualidade para aquele tipo de evento. O que nós temos de equipamento hoje, nós estamos com 4K. Eu tenho uma unidade móvel que faz rodeio, que estou fazendo um DVD do Gustavo Lima. Recentemente, agora nós fizemos uma transmissão do show aqui no campo do Corinthians, que é o show lá como é que chama lá? Do Gustavo? Vila Mix. Vila Mix. Nós estamos todos os DVD agora recentes do Gustavo, nós estamos fazendo. Nós estamos fazendo transmissão do Carnaval de São Paulo. Aqui em São Paulo, quem faz é a gente. Faz carnaval também. 3 anos. Então, assim, é um tipo de equipamento que nós estamos utilizando que ele não é adequado para o rodeio. Você vai falar, você vai colocar um equipamento desse num pó, sujeito a chuva, tudo, terra. Então, assim, acho que a gente avançou demais em tecnologia que houve essa discrepância. E hoje, a qualidade das câmeras, tá? A gente está falando em câmera. Hoje a qualidade é mais ou menos igual. Ela não difere muito uma câmerazinha qualquer de uma câmera que nós temos. Ela difere sim na qualidade de profundidade que você vai ver, é outra coisa, mas assim, para quem está assistindo em casa é quase que a mesma coisa. Uhum. A diferença está na mão de obra, a diferença está, por exemplo, a câmera que você está captando a imagem, para ela chegar até onde vai ser o corte, como é o caso aqui que tem um switcher, corte e tal, a gente trabalha com fibra ótica, quer dizer, a imagem que nasce lá, ela vai no ar com a mesma qualidade, diferentemente de outros lugares que você tem uma câmera boa, só que ela passa por um cabo vagabundo, entendeu? Que uma mesinha de corte fraquinha e tal, que quando vai para o ar já não é, é 1/3 da qualidade que foi gerada. Então ninguém se preserva com isso, não se preocupa em fazer esse tipo de qualidade. Nós não, temos isso, tudo equipamento. Faz diferença? Faz, uma mesinha de corte com a mesa. Nós temos uma mesa que custa $48 mil, a mesa de suíte de corte. Você pode ter uma mesa de $500. Ela faz o mesmo trabalho, aparentemente. Então, não, é assim, a tecnologia nossa, ela está muito avançada para o tipo de evento que a gente faz. Mas esse sempre foi o DNA nosso. Então, você tem a qualidade. Globo, precisa de um negócio. A nossa imagem serve. Precisa não sei o quê, fazer um pay-per-view, fazer não sei o quê, né? A nossa imagem serve. Tanto é que aquela imagem do bandido que jogou o Ney Lovan pra cima, ela foi, no dia seguinte, estava no Jornal Nacional, Fantástico, seja qual for lá, estava no Brasil, no mundo rodando, né? A Globo, naquele dia, a IPTV estava lá dentro e fez esse tipo de imagem também. A Globo tem essa imagem também. Tem essa imagem também, só que nós estávamos com 2 câmeras, com ângulos diferentes, e nós tínhamos a imagem das 2 câmeras. Então, na novela, inclusive, foi utilizada a nossa imagem, porque nós tínhamos esses 2 ângulos, tal. Eles tinham um ângulo
de cima para baixo e nós tínhamos de baixo para cima. Que a gente pegou aquela imagem do bandido jogando o Ney Lovan para cima de baixo, que ela realmente foi mais impactante, para bem da verdade, né? Porque daqui a pouco vai falar que a Globo não tem essa imagem. Não, ela tinha, a PTV gravou. Nós tínhamos lá com ângulos diferentes que utilizaram a nossa imagem. Agora, várias histórias, como você falou, de Adriano e tal, uma história muito bacana de vida e que muito controversa também, é do Asa Branca, né? Você falou que vai fazer um documentário dele, é isso? Ou é segredo ainda? Não, nós vamos fazer um documentário, não que o Asa desperte tanta emoção hoje, né? Tanta curiosidade. Para quem não conhece, Asa Branca é um dos principais locutores de rodeio do Brasil. Todo mundo conhece. Que talvez alguém esteja assistindo aí que não esteja do segmento. Mas Asa Branca faleceu agora em 2020, se não me engano, é isso? Acho que foi. Eu estava, inclusive, nos Estados Unidos na ocasião. O funeral dele, por exemplo, eu tenho gravado tudo, né? Você tem a história dele inteira também, né? Inteira dele. Inteira, modo dizer, né? Os principais momentos e coisas que todo mundo utiliza hoje, que são imagens nossas, grandes. Imagem dele de helicóptero descendo, caindo do cavalo. Eu vi essa semana, acho que foi o Tibiriçá que postou, ele entrando, pisando helicóptero. Aquela imagem é minha, É sua? A imagem é minha e tal. E eu tenho gravações com ele, assim. Eu tenho uma gravação que eu tinha uma revista na época, Rodeio Magazine, até a capa foi o Andrezão que fez. Eu falei, André, eu quero uma capa porque eu quero mostrar o lado escuro do Asa que ninguém conta. E eu quero contar. E a capa é assim, metade clara e metade escura, a capa da revista. Uhum. Então, o lado obscuro da vida de Asa Branca. E essa gravação eu gravei no estúdio lá em Rio Preto, gravei tudo. Perguntei se ele era gay, se ele cheirava, se ele dormiu com homem, se não dormiu, sabe? Fiz todo tipo de pergunta para ele. Isso vai estar no documentário. No documentário. E eu nunca poupei o Asa, e é meu amigo. Tanto que a Veja, na época, a Vejinha fez um documentário da vida dele, acabou não saindo esse documentário, e o lançamento foi em Barretos, assim, fizeram lá um pré-lançamento do documentário, uns 10 minutos e tal, e a última imagem do documentário é minha, eu dizendo o seguinte, que cada um acredite na mentira que o Asa conta, desse jeito. Porque ele era um mentiroso, ele contava história, né? Eu fui para os Estados Unidos e eu levei 2 cachorros, e eu tinha que atravessar o México para os Estados Unidos, e eu joguei 2 cachorros para o jacaré comer, e eu saí nadando, atravessei o rio. Ele falou isso? Falou, cara, e assim, eu tenho muita coisa do Asa Branca, e esses documentários, eu tenho uma entrevista muito bacana que está na internet, a gente sentado 95 no capô de um carro dele lá em Fernandópolis, muito bacana, todo mundo pode achar isso aí, entrevista com o Asa Branca, vai achar isso aí. Que ele tá com o celularzão daqueles na mão, né? EP550, o Motorola 550. Então isso foi em 95, então essa entrevista, tem uma entrevista dele muito bacana, a Amanda fez, tinha um quadro que chamava Na Cama com Amanda, e os dois deitados e a Amanda perguntando sobre... Amanda Françoso. Sobre... Tem muita coisa, e todas papagaias. Isso vai sair agora num documentário, em breve. E o título, a princípio, é O Asa Branca que eu conheci. Na primeira pessoa, eu falando de tudo, porque é um documentário que eu vivenciei. Tá? Não é nada... De sua autoria, vamos dizer. Da minha autoria, Tudo que eu presenciei. Agora, sobre a evolução do rodeio brasileiro, a gente estava falando ainda há pouco que ainda temos a evoluir e muita dificuldade que a gente encontra hoje. Como você vê lá há 37, 38 anos atrás até hoje? Nossa, mudou da água para o vinho, né? Impressionante a mudança, tudo. E isso a gente tem que admitir que a gente deve ao Adriano Moraes. Uhum. Porque quando o Adriano começou a participar em 93 da PRCA, aí o Barretos começou, e ele era patrocinado pelo Ângulo. No começo foi para o frigorífico Ângulo, que era de Barretos e tudo. E aí Barretos se interessou em trazer um rodeio internacional. Muito mais, talvez, olha como é que é a história, né? Talvez ninguém saiba disso. Teve uma lei que proibiu cigarro de fazer propaganda. Na época, a Souza Cruz bancava Barretos, rodeio de Barretos. E aí teve que parar. E aí o Marcelo Murta, junto com a Flávia, esposa do Adriano, resolveram fazer um rodeio internacional em Barretos e trazer os competidores da PRCA. Porque descobriram que assim, não pode, a fábrica de cigarro não pode mais veicular comercial, propaganda em nada, em esportes, não sei o que e tal. Espera aí, mas a Fórmula 1, eles continuam vindo com a McLaren. Uhum. Né? A John Player Special, a McLaren com Marlboro e tal. Mas é um evento internacional, pode, porque segue a lei internacional. Fizeram um rodeio internacional em Barretos aí. 93 o primeiro? 93 o primeiro. Aí vieram todos os competidores da PRCA aqui. Qual foi o grande problema? Nós não tínhamos 8 segundos.
Os americanos não Tava queriam naquela montar. regra que agora há pouco você estava falando É. aqui e tal. Aqui, antigamente, você que não sabe, que gosta de rodeio, não tinha 8 segundos. Então, se o peão caísse com 1,7, 2 segundos, ele recebia a nota. Ele era avaliado por aquele tempo. É. Os 8 segundos existiam para... Era o tempo dele descer do animal se ele parasse. Uhum. Então tinha. Tempo Mas, máximo, vamos... que o máximo poderia ficar em cima do animal, que teria que descer e tal. E nos Estados Unidos já tinha essa regra. há Já muitos tinha anos. essa regra, que antigamente a regra nem era 8, era 10 segundos. Eram 10 segundos. Passou para 8 porque chegaram à conclusão, depois de um estudo, que era o tempo máximo da explosão de um animal. Uhum. Explosão corporal, muscular dele e tal. Então, 8 segundos passou a ser o tempo. E os americanos não queriam, porque não achava justo um outro ser avaliado com 2 segundos e ele com 8, enfim. É. Mas tudo bem, engoliram isso. Mas em 94, aí não. Se não tiver 8 segundos, nós não vamos para o Brasil. Aí nós tivemos que admitir que 8 segundos seria uma lei a ser aplicada aqui no Brasil. E o Adriano estava por trás disso. E o Adriano convidando por as trás pessoas. disso, e o Adriano falou, ó, se não for 8 segundos, não volta mais. Ele assumiu essa briga e aí nós começamos a... E dessa evolução para cá só foram crescendo com todas as regras baseadas nos Estados Unidos, né? Baseado nos Estados Unidos. É. Primeiro PRCA e depois PBR. A PBR, ela foi constituída em 93, 92, se não me engano. Em 92 ela começou, Começou a ver aquela Brothers Only, que estava ali trabalhando, mas não era PBR. Kershan, outro Shan que tinha lá, que era da PBR e da Riders Only. E aí veio o primeiro campeonato em 94 da PBR, nos Estados Unidos. 4 etapas. O Snar me ligou e falou, rapaz, vamos acompanhar? Começou, eu não sabia nada. O Snar, eu aprendi muito com o Snar, sabe? É. E ela foi criada pela união de 20 competidores. 20 competidores que saiu, cada um... Saíram da PRCA, que era o rodeio completo, e montaram uma só de montar em touros. Né? Acho que cada um, né? Cada um aplicou $1.000. $1.000. $1.000. E recentemente foi comercializada por milhões. É. E aí teve o primeiro campeonato com 4 etapas. Que o Adriano ganhou. Que o Adriano ganhou no MGM em Las Vegas. Nós gravamos isso. Naquele ano eu fui para os Estados Unidos, gravei o Adriano em 94. Aí, que ele montava também na PRCA, montava na para ela os 2 campeonatos. É. Aí o Adriano estava muito bem na PRCA e falou, ele vai para Las Vegas na final. Falei, bom, vamos ter a garantia disso. O dia que eu tive a garantia que o Adriano estaria na final, eu lancei uma caravana. E nós levamos 50 brasileiros numa caravana do Brasil para os Estados Unidos. Nós fomos em 50 brasileiros e tinha 2 que estavam no Japão e queriam ir com a gente. Uhum. Que o programa meu de televisão, eles gravavam em VHS, mandava para o Japão, põe no canal lá, e tinham 2 fãs brasileiros, falaram, eu vou comprar passagem direto, mas eu quero estar junto com o grupo aí. Que legal. E aí nós fizemos esse grupo, levamos para Las Vegas, levei um saco de 60 quilos de carta manuscrita, pro Adriano, incentivando ele e tal. E aí nós gravamos, eu gravei, né? Foi o ano que o Adriano parou os 10 touros da final. Que até hoje ele é o terceiro. É o terceiro e mais ninguém. Ninguém mais conseguiu todos os touros todos os dias. E assim, o 94 foi o ano que inclusive o Adriano ganhou Calgary também. No dia que o Brasil foi campeão em Los Angeles, ele foi campeão em Calgary. Então nós fomos lá, gravamos tudo isso. Entendeu? Toda essa história do Adriano e tal. E aí eu fui Calgary estava lá, não? Não. Mas já foi para Calgary? Não, nunca fui em Calgary. Mas já fizemos uma transmissão que eu fiz com você uma vez. Que ano foi que a gente transmitiu o Calgary? Você fez porque eu acho que um direito mas que teve. Mas a gente fez online aqui. Porque o pessoal, eles queriam que mandaram os dias aqui. É um rodeio que eu quero conhecer, mas como o dia 10 de julho, mais ou menos, é o dia que mais rodeio tem no Brasil, a gente não sai daqui. Não, mas com o Vinícius e o Thiago trabalhando lá, você já tá de folga. Não, eu, a pessoa física, muito provavelmente vou esse ano lá. Eu quero ir conhecer. Ney, e quando começou essa história de transmissão ao vivo via internet? Porque você captava para alguns canais de TV, né? Pra internet, quando começou isso aí, foi uma virada de chave muito bacana, né? E quem começou não fui eu. Foi o Celso da TV AM. Sim. Ele que começou a fazer e tal. Só que na época a internet era discada. Falei, não vou mexer com isso, porque a gente sempre prezou por uma qualidade, né? Porque não ia dar certo. Então, eu assistia os rodeios que eles transmitiam, 10 pessoas, 11 pessoas no máximo assistiam a transmissão, o resto não conseguia. Ficava aquele negócio apitando e não ia. Enfim, não funcionava. Falei, o dia que a internet estiver legal, nós vamos começar. E aí a gente esperou realmente ter uma internet de qualidade para começar a trabalhar, porque não é você querer vender fantasia. Ninguém assistia. Tem gente que está assistindo a gente agora que não imaginava como é que era essa época, né?
Já nasceu nessa geração nova aqui, que a internet era uma dificuldade Não, grande. terrível. Quem não sabe, acha que isso é piada o que você conta hoje, né? Mas hoje você tem um canal, ele tá onde? Tá na internet ou tá na TV também? Não, nós temos na internet. A gente faz um trabalho para a internet, né? Que é o BRTV, que é o Brasil Rural TV. Hoje é tudo junto, BRTV Max. Qual a diferença de BRTV e BRTV Max? O BRTV, que era o Brasil Rural Televisão, era o canal nosso da internet. Certo. E então a gente tinha lá o domínio sem problema nenhum. O dia que nós passamos para a televisão, esse domínio pertence à Band e a gente não conseguiu. Então, como nós tínhamos um aplicativo BRTV Max, a gente usou o BRTV Max para ser um canal na televisão agora, porque o Brasil Rural TV ele não pode ser usado como um canal de televisão. Então nós abolimos o. E hoje, o que está na transmissão de só rodeio ou abrange o agronegócio também e tudo mais? Na verdade, assim, você não tem condições de ter um canal de televisão só voltado para o agronegócio, porque você já tem aqui o canal rural, já tem vários canais de televisão, e não compete a gente mexer com isso, nós não temos interesse em mexer com leilão, nada, o negócio é outro. Tanto que no Carnaval de São Paulo nós estamos transmitindo ao vivo lá, então a gente está abrindo outro espaço, embora o carro-chefe seja o rodeio. Ele não tem intenção de mexer com um agronegócio puro, com feiras de agronegócios, de tecnologia de agronegócio, sim, a gente tem intenção de entrar nisso aí. Mas não mexer no negócio do agro em si, porque não é a nossa, não é, e nós não temos estrutura para isso. E hoje a transmissão são as transmissões ao vivo dos rodeios que vocês estão dentro e mais programas direcionados com o quê? Bate-papo, entrevistas? Bate-papo, esporte. E nós estamos sediados em São José do Rio Preto e agora o Mirassol subiu para a primeira divisão do futebol brasileiro, né? Então nós temos lá o Mirassol, então nós entramos com um programa esportivo também, tá? Estamos chutando de algumas áreas para ver o que vira aí. Não pode ficar muito restrito à nossa área do rodeio em si, porque não que ela não seja ótima, ela é excelente, só que isso acontece de março até setembro, em alto volume, depois cai. Como é que você toca uma programação 24 horas? Aí você tem que buscar outro tipo de sustento, vamos dizer assim, né? Como você vê o futuro do rodeio no Brasil? Eu acho que continua, assim, eu acho que nós chegamos no teto, né? Não tem muito que evoluir em termos de tecnologia, nada. A gente gostaria muito, que culturalmente não funciona, embora já estou arrumando parceiros para entrar nisso, a gente deveria fazer o que a PBR faz nos Estados Unidos. Hoje, Qual parte? Ela faz tanta coisa. Fazer eventos internos, né? Fazer indoor. Próprios, próprios e tal. E eu acredito que própria PBR não vai fazer, mas eu já estou arrumando parceiro interessado na PBR para fazer uns 6, 7 eventos no ano aqui, indoor. E o cara é poderoso. Essa questão do rodeio, né, do esporte indoor, eu tive o privilégio de acompanhar muitas etapas da PBR nos Estados Unidos e a gente vê que a montagem, a facilidade para o cara da filmagem, da TV rodeio, é melhor. Para o cara do fogos de artifício, para o cara da iluminação, para o cara do som, né, fica muito mais fácil. Porque hoje nós estamos num momento em que estamos acoplados dentro de um show musical, né? O som que a gente usa é o som do show, dos grandes shows, a iluminação, por vezes algum capricho a mais pro rodeio, mas na verdade é tudo baseado em que está sendo feito quando eu comecei em 2008, junto com o PH, o DJ que trabalha comigo, para a gente colocar um técnico de som na mesa de áudio, era uma coisa assim, inaceitável por parte das empresas de sonorização. Eu falei, eu preciso ter meu técnico de som para operar minha voz, a música. Cara, não aceitava-se isso no rodeio brasileiro. Estou falando em 2008, coisa recente agora, né? Agora, num evento indoor, você chega e consegue colocar tudo, sem show, né? Não que eu seja contra, não é isso. Não, eu entendo. Eu acho assim que as pessoas que criticam você, eu e outras pessoas que defendem um rodeio como nos Estados Unidos, eu acho que antes de criticar, é você ir nos Estados Unidos e conhecer como é que funciona lá. Porque o dia que você for lá e ver, você fala, caramba, como nós somos tão atrasados no Brasil. Mas você falar isso para alguém que vai em Barretos hoje, que vai em Jaguariúna, não vai no lugar, fala, mas como? A gente tem aqui e tal. Tem. É que eles não estão vendo o sufoco que nós estamos passando. Não sabe, E outra, por exemplo, você vai num evento dos Estados Unidos, você senta lá para assistir um evento, a conversa que nós estamos tendo aqui é possível ter lá. É possível ter lá com o evento ocorrendo. Você fala, mas como? Vai lá. Vai ver a tecnologia do pessoal, como é que é o áudio, né? Como acontece, é um espetáculo. Você fala, você está sentado numa poltrona igual eu estou sentado aqui. Negócio chique.
Você fala, isso deveria ter no Brasil. Claro que não vai ter, gente, né? É um Nas outro mesmas mundo. proporções, É. essa que eu acho que dá para que o brasileiro merece uma qualidade dessa, merece, né, Ney? Aí você fala, bom, mas eu não tem show? O show é o rodeio, é um É. espetáculo à parte. É um espetáculo à parte. Você Uhum. precisa ir lá para ver. Aí você sai apaixonado pelo esporte rodeio. Você fala, por que que no Brasil, não vou falar outra palavra, mas por que que é diferente? Porque Não, aqui agora o nós temos um americano sabe envolvimento, fazer o espetáculo. mas nós temos um envolvimento de energia de público muito bacana aqui no Brasil, que lá não tem. É, não, tem sim. Lá tem, não tem essa interatividade entre locutor e público, mas tem uma energia muito bacana com boas montarias, com boas laçadas quando é PRC. A gente vê o envolvimento do público que ganha um esporte, né? Você não precisa ter no jogo de Palmeiras e Corinthians aqui no Brasil, você tem um show de sei lá quem para cantar, porque o público aqui do Brasil é acho que seria essa a comparação. O que o brasileiro gosta de futebol, numa boa jogada que tá no estádio, ele grita, torce, no gol faz aquele regaço todo, é o que tem no rodeio lá, não é isso? Não, tem. A única diferença, eu falei, por que vocês gostam de lá? É que lá eles sabem diferenciar o lado profissional de cada um que está dentro do evento. Uhum. Aqui não. Aqui, infelizmente, por exemplo, eu ser contra o locutor? Não, jamais. Eu sou amigo de todos os locutores, todos os grandes locutores, e estou fazendo documentário para todos eles, entendeu? Uhum. O Almir Cambra, o Marco Brasil, o Gleidson, todos eles, o Asa Branca. A gente vai fazer os documentários porque são meus amigos e eu tenho todo o material. Não, Uhum. não é isso, eu não sou contra o locutor. O locutor é fundamental dentro do rodeio brasileiro, mas tudo tem sua hora. A hora que chega a hora da montaria, a hora que vai acontecer aquilo, aquela é a hora do competidor. Eu sou contra, por exemplo, você imagina, não criticando os locutores, pelo amor de Deus, mas imagina alguém sentado em cima do animal, que aquele momento é o momento que ele precisa parar no touro, ele precisa se concentrar, ele precisa, aqueles 8 segundos, fazer a vida dele. É ali a vida profissional dele que está em jogo. Aquela hora não é a hora do locutor fazer a cabeça do cara. Ele não vai gritar na cabeça do ouvido Tem do mais cara. isso, tem, né? Não, mas eu Mas quero que o tinha, né? povo de casa entenda isso, O locutor vinha, chutava brete, batia. Pô, mas, cara, você imagina que isso num pênalti, final da Copa do Mundo, o cara vai bater um pênalti, que aquilo é tudo para um país, tudo para uma seleção brasileira, entra um locutor ali do lado e pega e fica falando assim, ô Neymar, presta atenção que você vai falar. Gente, não para, isso parece gozação, mas isso no rodeio acontecia. Acontecia. Então é assim, lá não. Lá a hora que vai, o locutor fala, para, silêncio, o cara precisa do momento dele. Depois que sai a montaria, tudo bem, aí ele já não ouve mais nada. Ali ele está concentrado em cima. Então é assim, é profissionalismo. O locutor tem horário dele? Tem, pinta e borda. Faz o que tem que fazer na arena, mas chegou na hora da montaria, respeita o momento do competidor. Não, isso é muito bacana lá. E assim, você vê que você ouve dentro da arena, como você tá falando, que a gente pode conversar na arquibancada, você ouve o barulho do touro, do badalo, da corda, você ouve aquela pressão toda. E o que- locutor está narrando. Falando ali junto. Está narrando, mas o som não é gritante, não acaba com seus ouvidos, entendeu? É. Aqui no Brasil, não. Engraçado que vocês, locutores, pedem para aumentar o som, mas vocês não ouvem o som, porque vocês têm fone, vocês têm um retorno, vocês não estão nem aí que você está arrebentando a cabeça de quem está na arquibancada. É. Porque você tem o seu retorno. Você não vive do som que está ali. Eu não entendo porque vocês pedem para aumentar mais, por quê? Porque eu não peço pra aumentar nada. Eu tenho um técnico de som que ele controla o que precisa. Não, eu estou te jogando para você responder pela classe. Não, eu vou responder. Não, mas tem muita coisa no rodeio que é maravilhosa. Agora você vem da cidade, uma história de um cara que não tinha nem interesse nesse segmento e se tornou apaixonado pelo rodeio, um defensor de unhas e dentes, né? Eu sou um crítico, eu sempre falo, muitas vezes eu falo e o povo não entende. Eu não gosto de rodeio. Eu não sou um apaixonado pelo rodeio. Não? Não. Eu sempre falo isso, pessoal, como que você fala um negócio desse, você mexe com rodeio e vive do rodeio? Exatamente. Por não ser esse apaixonado, porque o apaixonado ele é cego. Entendeu? Uhum. O apaixonado ele é cego, ele não vê os defeitos que o seu trabalho tem. Eu não sou apaixonado, eu olho todos os defeitos que tem e faço crítica. Talvez seja isso o profissionalismo do meu trabalho. Que se eu fosse um apaixonado, nossa, eu adoro e não sei o quê, eu não fosse ver todos os problemas que tem e não fosse fazer as críticas que eu faço e o avanço que eu faço brigando para que o esporte
melhore. Por quê? Porque eu pego tudo isso que está acontecendo aqui e põe na televisão. E se eu não fizer isso bem feito e não mostrar o que tem que ser feito, nós vamos acabar com o esporte na televisão, porque eles vão fazer crítica e acabar com o nosso evento, acabar com o nosso esporte. Então essa sempre foi minha preocupação, de passar o melhor para quem está assistindo em casa. Detalhe, quem está assistindo em casa não é o fã do rodeio que está na arquibancada. Porque quando eu estou na arquibancada, estou vendo o rodeio, passa uma mulher bonita aqui, eu olho ela, passa não sei quem, cerveja, bem, e eu estou aqui conversando, não sei o que está acontecendo lá, o locutor, vamos dizer o quê? O cara levanta, grita, briga e tal. Agora, pensa quem está em casa, você que está assistindo um jogo de futebol. Se não tiver todas as câmeras mostrando todos os ângulos, como é que você vai assistir o futebol? Ou qualquer outro esporte? E algo sendo falado didático para ouvir também? E o rodeio é a mesma coisa. Você que está em casa, eu preciso mostrar todos os ângulos. Aí eu comecei a enfrentar problema com o locutor de rodeio. Eu estou mostrando lá o brete, vai sair o competidor. Volta ele a falar de locutor. Mas esse é o problema. Aí o que acontece? O cara está assistindo em casa, mas está vendo eu lá com a câmera no brete, peão aqui arrumando e tal. O locutor, para aí! Vamos para... Cara, mas o cara tá para sair. O locutor manda parar aquilo e vai... Por isso que o formato PBR é bacana. A gente tem roteiro, tem uma timeline para seguir. Aí vai fazer, aí vai fazer música, vai mexer com o público. Cara, aí você quer que eu corto a câmera para mostrar ao público? Não vou cortar. Aí eu começo a ter problema, choque com o que você tá ouvindo, que é o locutor mexendo lá. E não é só mexer com o público, aí tem uma briga. Aí ele começa, para de brigar aí. Você acha que nós vamos cortar a câmera e mostrar a briga? Não vamos. Aí fala, bom, aí fica aquele choque. O cara falando uma coisa e você mostrando outra. Falei, vamos fazer o seguinte, nós precisamos pôr alguém para falar. Essa hora eu preciso ter um apresentador. Alguém precisa falar. O esporte tem que continuar a ação, mesmo que o áudio do locutor seja diferente. Então, veja a necessidade. Porque o cara que está em casa fala, peraí, por que você não cortou para briga? Eu vou mostrar a briga? Sabe, não tem cabimento um negócio desse. Então, você precisa disso. Em 2005, eu sempre falo isso. Em 2005, Barretos fez 50 anos de festa e nós fizemos pay-per-view 3 semanas. A Globo veio e fez. Você não tem noção o rolo que deu. 3 semanas de rodeio. 3 semanas de rodeio. Aí veio um pessoal da Sport TV, porque era pay-per-view, era o Premier Rural. Que tinha o Premier e lançaram o Premier Rural para fazer isso. Aí veio. Aí quem vai apresentar? A Isnar e a Amanda. Foi a primeira vez que eu subi para o estúdio para fazer transmissão. Foi com você. Eu já tinha participado de algumas transmissões de PBR que vocês filmaram nos Estados Unidos. Foi em 2004, a gente estava junto nos Estados Unidos, eu gravei lá com vocês e transmiti pela TV Rodeio, não sei qual programa que era. Sei lá. E depois, em 2005, eu já subi no ao vivo com vocês no Premiere. Então, aí o pessoal da Sport TV, os caras nunca tinham visto rodeio, começou. Quem é esse locutor que tá dentro da arena ali? Eu não me lembro quem era. Não, tira esse cara aí. Vamos trazer um cara do Rio de Janeiro para pôr no lugar dele. Falei, como assim? Como assim? Não, nós vamos pôr o nosso, nós estamos transmitindo. Não é assim. Ele é um locutor para arena. Não, tudo bem, ele pode para arena, mas para o nosso nós tá correndo. Por que ele está lá dentro? Falei, não, pergunta difícil. Não... Tá dentro do campo, para ficar perto do jogador. Como assim? Você já viu algum esporte que tem alguém lá dentro da arena? Não vi, mas aqui tem. Não, vamos tirar e tal, vamos pôr. Ou então vamos contratar ele para nós. Ele vai falar o que a gente quer. Falar, cara, não é assim. Falou, mas para, uma transmissão, como é que eu vou pôr uma transmissão? O cara fazendo propaganda de outra empresa, não sei, sabe, de tudo que rola. Falei, não é assim. Bom, resumindo, moral da história, para não mostrar os bastidores como for. Falou, você nunca, põe isso na cabeça, o cara, o diretor do Sport TV falou para mim, nunca você vai ter esse esporte na televisão. Porque você tem um locutor dentro da arena. E não há nenhum esporte que tenha um locutor dentro da arena. E não há nenhum esporte que nós transmitimos para televisão que o locutor não seja o nosso. Perfeito. Não, você tem razão, mas... Falou, então, esse é o esporte que você tem. Eu não fico mais pé no chão, porque eu sou gordinho para correr. Você vai lidar com esse problema o resto da vida. E realmente é o grande problema nosso. E aí essa é a briga de TV, que é o que o Adriano Moraes vem desde que a PBR chegou no Brasil, que ele vem colocando. Ter regras para que seja um esporte televisivo, né? E hoje... Tá aí, a PBR. E nem mesmo a PBR, é bom que o pessoal saiba que nem a PBR nos Estados Unidos, o locutor oficial do evento aparece na transmissão. Tem um locutor próprio. Tem. Hoje nas transmissões tem acho que uma transmissão aberta para quem é competidor, que essa fica com a voz da arena, que é uma transmissão só para quem é
Mas a televisão em si, não. A televisão em si, não. O CBS, Craig Hammer com algum pessoa convidado, às vezes Cooper Davis ou Corey McCoy, sei lá, às vezes eles estouram, mas é o Craig Hammer que é o apresentador hoje. E isso nós tivemos esse problema em 2005 com a Globo falou, ó, esquece, não vai. E acabou nunca indo. A gente faz para nós, só que na nossa transmissão a gente coloca os nossos apresentadores, repórteres. Por exemplo, a gente dá um monte de informação, seu filho trabalhou com a gente, que quem está em casa passa a ter uma informação que quem está no evento não sabe. Hoje, eu não, juro, eu não suporto ver transmissão dentro do Arena. Eu quero estar em casa para ver que é 1000 vezes melhor eu assistir uma transmissão em casa, que eu tenho todos os detalhes, todas as informações, entrevista com o competidor, entrevista com o promotor do evento, tropeiro, com o juiz, com todo mundo, um pré-hora, pós-hora, tudo. Você participou várias vezes Muito. nossa transmissão. Cara, a coisa mais deliciosa é ficar em casa assistindo a transmissão, porque você fala assim, isso é gostoso, o rodeio é legal, entendeu? Por conta disso. Quem está na arena... Tá curtindo. Agora então eu vou voltar pro futebol, então. Agora eu fui assistir, domingo passado fui assistir o jogo do Mirassol. Voltou agora na primeira divisão, tal, do Campeonato Paulista e tal. Cara, eu sentei ali e falei, não é possível. Devia estar em casa assistindo pela televisão. Você vê o gol, o Replay. Sim, você não vê replay, não vê nada, você não vê o gol direito, porque a imagem que você tem da sua visão não é a mesma da câmera, que está mais em cima, detalhe e tal. Eu falei, não, melhor em casa. Infelizmente é isso. Ô Ney, quem quiser assistir a sua programação, como é que faz aí? Hoje nós estamos no YouTube, né, no BRTV Max, também na Parabólica, canal 200. Em breve nós vamos estar em vários outros sistemas de transmissão aí, se Deus quiser. E dá para seguir nas redes sociais também, BRTV? BRTV Max. BRTV Max, @BRTV Max, vamos colocar aqui embaixo. Ô Ney, parabéns pela história do rodeio. Conta comigo sempre, quando quiser fazer algum lançamento, pode vir aqui usar o nosso canal para isso. Obrigado Eu te agradeço pelo privilégio de ter me sempre confiado no meu trabalho também, às vezes que eu fui transmitir com vocês, e foi sempre muito importante e um aprendizado que eu continuo aprendendo até hoje, mas eu tenho muita gratidão pela TV Rodeio, pela sua pessoa, pelos seus filhos e também pelas portas que vocês abriram ao lado da PBR Brasil para o meu filho João. Lembrando sempre que você foi o locutor que saiu fora da caixinha, né? Que seu sistema é um sistema desde o começo, no estilo americano, que foi criticado muito por isso. Muito. Por alguém que não sabe, como eu sou criticado também pelo que eu falo, por alguém que não sabe da história. Se soubesse da história, saber... Eu ainda sempre falo, desculpa, eu vou falar isso. Muita gente que critica o meu trabalho, lembrar o seguinte, olha, eu paguei do bolso para o rodeio brasileiro para televisão, tá? Em rede nacional. Paguei do bolso. Eu levei o rodeio para o Brasil inteiro. Eu criei fã. Eu fico feliz de ver campeões mundiais chegar para mim e falar, Ney, cara, eu passei a gostar de rodeio porque eu assistia suas fitas, porque eu assistia sua televisão, entendeu? Então, no meu caso, eu assistia... Então, assim, e muita gente me critica pelo que eu falo. Pô, porque eu sou verdadeiro, eu não tenho para que ficar, não devo nada para ninguém, eu tenho que falar a verdade, entendeu? Então, goste ou não goste... Mas nós temos um couro grosso, dá para tomar umas pancadas. Nem esquento. No meu livro, eu fiz um livro, devo entregar... Estou tentando ver se eu consigo publicar agora em Barretos, né? Nesse ano, se não, jogo para o ano que vem, porque nós estamos numa fase tão grande de transformação, tanta coisa boa que vem por aí, que eu falo, pô, se eu lançar, não vou lançar um segundo, então vou esperar talvez mais um pouco, e se eu morrer, já está pronto, né? Já está avisado para a família. Não, maravilha. Obrigado pela tua presença aqui, eu sei que você está na correria, entre uma reunião e outra, aí você correu aqui no nosso estúdio. E obrigado, antes de mais nada, obrigado por talvez seja um dos poucos do rodeio que participou aqui do seu programa, tá? Porque isso vem muito pouco, seu programa é voltado para outra área e muitos poucos. O agronegócio em si, e a nossa festa de rodeio é uma festa do agronegócio. Sim, eu agradeço muito. Então, obrigado pelo bonezinho de presente. Privilégio tê-lo aqui com a gente. Obrigado pela estrutura, pelo trabalho e pelo Você gostou aqui do... Espetacular. Nós não temos isso. Que isso, olha. É verdade, nós não temos isso no estúdio lá. Parabéns. Obrigado, conto que o estúdio está portas abertas para você. Muito obrigado. Esse foi mais um Agro 360, conversando com essa sumidade da história do rodeio brasileiro, meu querido Ney Macedo. Não esqueça de deixar o seu like aqui no nosso canal do YouTube. Semana que vem estamos de volta com mais Agro 360 para você. Valeu!